Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Agora, nossa aula número 2, a História do Pensamento Jurídico. Hoje, vamos falar sobre o jusnaturalismo e o direito natural e as suas concepções, positivismo jurídico de Hans Kelsen e também os seus pontos principais, não é? A teoria da interpretação também do Kelsen, e vamos falar, por fim, sobre o culturalismo jurídico, a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Tem uma excelente aula. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui estabelecendo as ideias básicas do que é o direito natural, ou também chamado jusnaturalismo. O direito natural, ele independe da vontade do legislado, na verdade do legislador, né? Ele deriva da natureza humana ou dos princípios da razão. O legislador, dentro do direito natural, ele é um observador e um analista privilegiado da relação humana, das relações humanas. Vamos dar uma olhada aqui em três concepções básicas sobre o direito natural ao longo da história. Então, temos uma primeira concepção, que é a lei estabelecida pela vontade divina. Aí temos uma concepção teológica do direito natural. Existe aqui um pressuposto de que temos uma ordem sobrenatural ou transcendente, responsável pelas regras de conduta que vão disciplinar a vida em sociedade. Já uma segunda concepção do direito natural tem a ver com a lei natural aplicável universalmente em todas as épocas e locais. Aqui já temos uma concepção cosmológica, que tem a ver com a ordem natural das coisas, com valores atemporais e independentes de época ou lugar. Temos nessa concepção aqui uma transição das culturas míticas para uma visão mais laica da sociedade. Para essa concepção, a realidade é um resultado da racionalidade. A terceira concepção, chamada de lei racional ou individualista, tem, como o próprio nome diz, uma concepção mais racionalista. Lei natural aqui está associada à própria existência humana. A produção de direito positivo será apenas uma consequência do direito natural. Então, temos alguns aspectos em comuns, né? Alguns aspectos com relação a essas três concepções, né? O direito natural como vontade divina, como lei natural e como lei racional. O que tem de comum entre elas? Todas partem do pressuposto de que existem os juízos de valores, valores previamente estabelecidos, seja pela revelação, natureza ou razão. Partem também do pressuposto de que existem valores supremos para todas as concepções, que prevalecem sobre a lei positiva. Então haveria aqui uma espécie de hierarquia. A lei natural, ou o direito natural, estaria em primeiro lugar, e em segundo lugar, a lei positiva, ou o direito positivo. Origens do direito natural. Vamos começar aqui pela Antiguidade Clássica. Então, na Grécia Antiga, os gregos foram os primeiros, né, preocupados a estabelecer uma relação entre o direito tal como ele era praticado nas cidades e uma certa percepção da natureza, tendo, né, como vista associar isso o princípio da justiça. Os estoicos, que influenciaram muito a religião católica, segundo eles, existe uma ordem natural, imutável, igual em todas as épocas e locais. Os romanos, mais à frente, vão criar o que a gente conhece como actiones in facto, que era criar leis a partir da resolução de casos concretos, com base no princípio da equidade, ou seja, da justiça. Já para São Tomás de Aquino, dentro da filosofia cristã, não é, chamada de patrística, ele vai dizer o seguinte, que existe, baseado, né, em Aristóteles, ele vai, através
das ideias desse filósofo grego vai criar aí uma espécie de uma cisão da lei natural divina. Ou, na verdade, um corte, que vai ficar da seguinte forma. Para o São Tomás de Aquino, existe uma lei natural primária, que é aquela que decorre da própria providência divina. Para essa, não há controle dos homens. Ela não é acessível pela racionalidade. Já a lei natural secundária, essa sim é acessível pela racionalidade e é um resultado direto da lei natural primária. Ou seja, a lei natural secundária, a racionalidade, a capacidade de viver em sociedade, criar leis, nada mais é do que a manifestação de uma lei natural primária. Bom, com a reforma, a gente tem importantes modificações no relacionamento entre Deus e os homens. Lutero, por exemplo, vai deslocar o eixo de responsabilidade para o próprio homem, ou seja, os fatos, né, que acontecem em sociedade não seriam uma manifestação da vontade de Deus para Lutero, e seria simplesmente uma consequência dos atos humanos. Daí a ideia do livre-arbítrio. Essa ideia individualista vai se refletir na filosofia, ciências, artes e no próprio direito. Então, isso vai se desdobrar em algumas escolas do direito natural ali entre os séculos 17 e 18. Temos aquela dos direitos naturais inatos, que diz que todo ser humano já nasce com direitos. Cabe à sociedade ou ao Estado apenas declarar esses direitos. Ou seja, não é ela que concede esses direitos, ela apenas reconhece porque eles são previamente estabelecidos pelo direito natural. Tem também o que a gente chama de estado de natureza, que é uma ficção criada pelos estudiosos para imaginar um ponto no tempo e no espaço em que existiam seres humanos, mas não existia a sociedade ainda tal como nós a conhecemos. Então, para essa teoria, a formação da sociedade decorreu primeiro de uma falta de limites, um completo caos entre os seres humanos, onde não havia leis ou ordem entre as relações. Daí vem a ideia do contrato social, de que é preciso regulamentar esse caos, essa falta de limite, a partir de um pacto fundacional, no qual você abre mão de parte da sua liberdade para a construção de um Estado soberano como único a legislar e a aplicar as leis. Thomas Hobbes, o pensador inglês do século XVI, na sua obra O Leviatã, vai discutir a questão do poder soberano e o surgimento da sociedade política a partir de um pacto inicial. Como a gente falou, um pacto em que os cidadãos, os indivíduos abrem mão de uma parcela da sua liberdade para que o Estado soberano possa atuar na garantia da ordem e da segurança. Esse direito natural ele vai passar por um declínio. No século XIX, começa a haver uma separação, uma cisão entre direito e moral, junto com as revoluções burguesas da segunda metade do século XVIII. Então, o direito positivo, criado pelo Estado, ele vai trazer os princípios jurídicos da legalidade, ou seja, ninguém pode ser acusado por uma coisa que previamente não foi estabelecida pela lei. Assim como a separação dos poderes, né? Nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um na sua esfera de atuação. E isso tudo em detrimento do direito canônico, do direito costumeiro e do próprio direito natural. Então, o sistema do ordenamento jurídico vai passar por uma fase de racionalização e de sistematização. Exemplo disso é o Código Civil francês de 1804, também chamado de Código de Napoleão, com forte base positivista, principalmente pela escola da exegese. E é justamente o que nós vamos falar agora, sobre o positivismo jurídico. Nós temos aí uma linha de pensamento que vai se bater, não é que ela vai confrontar a do direito natural ou justnaturalismo. Então, para o positivismo jurídico,
Eles consideram a justiça, a ideia de justiça, um ideal irracional. Então, ele não pode ser acessível apenas pelas vias da emoção. O que o positivismo jurídico pretende é que a justiça seja feita através das leis. E algumas escolas foram muito importantes para o desenvolvimento do positivismo jurídico. Temos aqui a escola da exegese, por exemplo. Ela data do início do século XIX e foi uma das primeiras correntes do pensamento justpositivista, ou positivismo jurídico, a mesma coisa. Nasce na França e nasce com a ideia de não apenas que devemos criar leis, mas sistematizá-las, assim como interpretá-las. Já o pandectismo alemão, que guarda forte relação aí com a escola histórica, evidentemente, não é? Estamos falando do século XIX, Alemanha ainda, e temos um teórico, Savigny, que ele fala o seguinte: ele era contra a codificação das leis, porque, segundo ele, nós não podemos ignorar o espírito do povo, ou seja, os usos e costumes daquele povo, como fonte do direito. As leis elas poderiam até cumprir os ritos formais, mas elas poderiam ser vazias, sem eficácia na prática, justamente porque elas não se baseariam nos usos e costumes, que era o que o pandectismo alemão defendia. Já a escola histórica também defende essa questão dos usos e costumes. Para eles, o direito é um fenômeno espontâneo da sociedade, manifestado através dos costumes. O pandectismo jurídico, também escola alemã do século XIX, de perfil formalista e também de perfil doutrinário, vai dizer que a fonte do direito são os usos e costumes também. Porém, é a doutrina que resolve, ou seja, são os doutrinadores e a interpretação jurídica que resolve todos os problemas e questões. Bom, vamos falar agora sobre o normativismo jurídico, que é uma teoria que foi hegemônica no século XIX. Bom, para o normativismo jurídico, a ciência do direito, e aqui eles chamam exatamente assim, ciência do direito, precisa ser encarada, enfim, como uma ciência, ou seja, precisa ter uma metodologia e um objeto de estudo. O responsável, não é, por esse modelo, por essa ideia do normativismo jurídico, é esse cara aqui, ó, o Hans Kelsen. Então, o Hans Kelsen vai criar a teoria pura do direito. Tendo como base aí a teoria geral do Estado, ele vai desenvolver uma teoria que parte da premissa de que o direito ele é uma expressão formal da soberania do Estado. Ou seja, você tem um Estado e o braço formal do Estado é o direito, é o ordenamento jurídico, o normativismo jurídico. Esse normativismo jurídico não é um produto da natureza. Ele é, sim, um resultado da vontade política do Estado. Então você vê aqui que é uma teoria que ela é o exato oposto do direito natural ou do justnaturalismo. Então eles nos diz que a norma jurídica é o objeto de estudo da ciência do direito. Nós temos uma metodologia e temos um objeto da ciência do direito que é a norma jurídica. Bom, como vemos aqui em tela, nessa pirâmide nós temos uma conceituação do que o Hans Kelsen chama de normas superiores, normas intermediárias e normas inferiores. Lá no topo da pirâmide estão as normas superiores. No caso do Brasil, nós temos a Constituição Federal de 88. Logo abaixo nós temos as leis. Abaixo das leis, nós temos as normas intermediárias, que seriam os decretos, e abaixo delas, os acórdãos, sentenças e portarias. Então, esse triângulo vai dar o grau de importância de hierarquia das normas. Vamos aqui ver alguns pontos principais da teoria pura do direito. Então, alguns pontos principais
é o aspecto estrutural, por exemplo, né, dessa teoria, e a preocupação com uma correlação entre as normas, independente das ideologias políticas da época. O centro gravitacional dessa teoria será a norma jurídica, ela será o objeto de estudo. O ordenamento jurídico tem a ver com as normas emanadas pelo Estado, só ele pode emanar essas normas. E ainda mais para essa teoria, é importante a gente entender o que ele quer dizer com norma fundamental, que é um dos pontos principais dessa teoria. A norma fundamental é uma matriz do ordenamento jurídico, é um pressuposto de validade para que ela aconteça. É um conjunto de crenças que nos diz, por exemplo, que a Constituição ela espelha a sociedade na qual ela foi criada. Então, a norma fundamental diz que as constituições acabam sendo um espelho da norma fundamental, daquele conjunto de crenças que nos faz crer, no sentido mesmo de nos faz ter a percepção de que são válidas aquelas normas, né, dentro do ordenamento jurídico. Então, para o Kelsen, o direito é uma cadeia de normas, todas elas se encaixam num sistema harmônico. Mais uma vez, ele vai falar que o Estado e o direito se equiparam, o direito como o braço normativo do Estado, e para o juspositivismo, ou a teoria pura do direito, existe uma fronteira rígida entre direito e moral. Há uma preocupação da teoria pura do direito com o ordenamento e com o funcionamento do sistema. Não se preocupa com os parâmetros morais. As normas elas vão ser válidas pela sua forma de produção e não pelo seu conteúdo em si, porque os conteúdos vão espelhar a sociedade da época, tanto que nós temos leis que se tornam antiquadas, que precisam ser adaptadas, outras que precisam ser criadas por conta da dinamicidade das sociedades, que não são sempre as mesmas no tempo e no espaço. Então, por exemplo, a gente tem hoje leis que falam sobre crimes cibernéticos. É um tipo de lei que espelha a sociedade que nós estamos, onde há uma dependência grande da tecnologia e de todas as consequências que essa dependência traz. Então, o direito precisa acompanhar essa sociedade. Bom, o conteúdo das normas superiores ele vai ser determinante no conteúdo das normas inferiores, ou seja, você não pode ter uma lei que está abaixo da Constituição dizendo o oposto ou algo totalmente diferente do que diz a Constituição. É preciso que as normas inferiores acompanhem o ordenamento jurídico, a hierarquia. Então, as leis precisam caminhar de forma conjunta, coerente com a Constituição, por exemplo. Da mesma forma, os decretos que estão abaixo precisam caminhar para e passo, não é, ao lado das leis. Bom, o Kelsen vai criar o que ele chama de discricionariedade judicial, que é um atributo do juiz de decidir o processo a partir do exame das provas, ou seja, para que não fique apenas a letra seca da lei, o juiz ele pode decidir, evidentemente, usando o seu bom senso, a sua experiência dentro da sua área, usando, por exemplo, as provas produzidas naquele contexto para aplicar a lei de forma mais exata, mais precisa. É o que ele chama de discricionariedade. E vamos aqui a um último fenômeno chamado de culturalismo jurídico. O culturalismo jurídico ele vai traduzir essa ideia mais contemporânea do direito de que é preciso conjugar influências tanto do direito natural quanto do direito positivo. O culturalismo jurídico vai nascer de uma crítica ao positivismo jurídico, uma vez que, por ser um sistema fechado que só olha para dentro de si mesmo, muito possivelmente ele poderia dar espaço para sistemas autoritários, uma vez que, se aquela lei que foi criada obedeceu a todo o protocolo, ela está, para Kelsen, né, ela é válida, ela é tudo ok. Isso independente do seu conteúdo.
Aí eu te pergunto, e se esse conteúdo, por exemplo, ele for, digamos, um caso específico, ao invés de prender pessoas por crimes cometidos, prender pessoas por causa da sua origem, por exemplo, ou da cor da sua pele, ou qualquer outra coisa. Então, essa lei pode ser criada formalmente toda perfeita, mas ela tem um problema porque quando você olha para o fato, quando você olha para a sociedade, você vê que ela é injusta e ela não é humana. Então, o culturalismo jurídico vai tentar conjugar, digamos assim, as melhores características dessas duas escolas anteriores. Então, a preocupação é justamente em juntar o melhor do direito natural com do direito positivo, para estabelecer um pouco de ética, limites no exercício da autoridade política. Então, vai reconhecer, né, a importância da experiência histórica, dos fatos sociais na construção do direito. Temos como exemplo, sim, aqui é uma natural preocupação também sistematizante, não é? Do direito. Ou seja, não é só porque você vai aceitar concepções do direito natural que você vai desligar a preocupação quanto à forma, quanto à sistematização. As duas coisas precisam estar conjugadas. Então, o professor Miguel Reale vai criar o que a gente chama de estrutura tridimensional do direito, dando voz à cultura. E para você entender a cultura, é preciso um método de conhecimento diverso daquele, vamos dizer assim, fechado das ciências físico-naturais. O direito aqui, ele pertence ao reino da cultura e não ao da natureza. Ele é construído a partir da experiência histórica das sociedades. Então ele vai criar a teoria, né, a estrutura tridimensional do direito. Vai dizer que existem três pontos fundamentais: fato, valor e norma. Para cada um deles, teria um contraponto na teoria tridimensional e uma ligação com correntes anteriores. Por exemplo, o fato, dentro da teoria tridimensional, é o dado da realidade, é a sociedade, é a dinâmica da sociedade que muda com o tempo, né, e no espaço. A corrente ligado ao fato seria o sociologismo ou o realismo. Já o valor, dentro né, da teoria tridimensional, seria o elemento de natureza moral, a justiça, ou seja, o sentimento do que é ético, do que é certo e errado. Corrente ligada ao valor seria o justnaturalismo, aquela ideia do direito natural sobre a qual já falamos. E a norma tem, na teoria tridimensional, o contraponto dela seria o elemento regulador, a lei, a sistematização das leis. A corrente que tem a ver com a norma, então, seria o positivismo ou normativismo jurídico, sobre o qual também já falamos. Bom, vamos lá então resolver duas questões sobre o assunto de hoje. Vamos lá. Questão 1. O positivismo jurídico, ele se refere às doutrinas jus-filosóficas que, letra A, igualam o direito natural ao direito positivo. B, acreditam que o direito positivo é um desdobramento do direito natural. C, afirmam que as leis do Estado são sempre portadoras de valores positivos. E D, rebatem a crença em um fundamento valorativo do direito. Pause no vídeo e já já eu volto com a resposta e comentários. Bom, questão 1, resposta correta, letra C. O positivismo jurídico afirma que as leis do Estado são sempre portadoras de valores positivos. Então, os valores que estão positivados na Constituição, eles hierarquicamente eles se espalham por todo o ordenamento jurídico. Vamos ver cada um dos itens. Letra A. Igualam o direito natural ao positivo? Não, eles não são iguais, são opostos. Acreditam que o direito positivo é um desdobramento do natural? Não, eles são opostos. Eles têm ideias completamente opostas, não são o desdobramento do outro. E D, rebatem a crença em um fundamento valorativo do direito. O positivismo jurídico, como doutrina jusfilosófica, ele não rebate a crença
em um fundamento valorativo do direito. Ele acredita sim nos valores, mas os valores positivados, inseridos na lei. Vamos à questão 2. Com base no normativismo jurídico do Kelsen, pode-se concluir, letra A, não há possibilidade de produção de direito fora do Estado, pois todo direito é estatal. B. A teoria pura de Kelsen não representa uma crítica ao justnaturalismo, mas somente ao sociologismo. C. De acordo com Kelsen, a norma fundamental pode ser aplicada a casos concretos. D. Para Kelsen, não há que se falar em uma ciência do direito, por falta de objeto e método. E letra E. A teoria pura do direito de Hans Kelsen pode ser considerada uma doutrina social do direito. Pause no vídeo e já eu volto com a resposta e os comentários. Vamos lá então, questão 2, resposta correta, letra A, né, gente? Segundo Kelsen, não há possibilidade de produção do direito fora do Estado, só o Estado pode produzir e pode aplicar as leis. Letra B nos diz que para Kelsen, a teoria pura de Kelsen não representa uma crítica ao justnaturalismo, parou aí, totalmente errado. Ela é justamente uma crítica ao justnaturalismo. Letra C. De acordo com Kelsen, a norma fundamental pode ser aplicada a casos concretos, não mesmo. A norma fundamental, ela espelha a Constituição de um país. E a Constituição vai espelhar as leis e as leis aplicadas aos casos. Letra D. Para Kelsen, não há que se falar em uma ciência do direito, ao contrário. Para Kelsen, direito é uma ciência com metodologia e objeto definidos. E letra E, a teoria pura do direito pode ser considerada uma doutrina social. Não, aí estamos falando do culturalismo jurídico de Miguel Reale. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.